negócio ali, eu tentei colocar meu carro bem na saída, para trancar a saída de todo mundo, para eu não ficar até o final da palavra. Mas não deu certo, o irmão saiu, pediu para me colocar o carro para dentro. Então, o negócio não deu certo, mas eu espero que os irmãos nos aturem até o término da palavra. Amém. Quero dizer que estou feliz de estar aqui. Não tenho nenhuma vaidade em glorificar a Deus por este privilégio. Eu me identifico demais com este ambiente. Foi um ambiente que eu vivi a minha vida inteira. E digo isto dentro do Evangelho. Porque eu não sou filho de crente, aceitei a Jesus com 21 anos de idade, vai fazer 10 anos, fez 10 anos, melhor dizendo, já. E eu só tenho motivos para agradecer a Deus, porque sei que muitos outros dignos servos de Deus poderiam assumir esta responsabilidade com muita humildade, com muita unção e graça, mas se Deus nos capacitou, nos dando as condições de estarmos aqui e nos deu esta possibilidade, quero fazer com todas as minhas forças para ser um canal de bênção para a vida de cada um dos irmãos que estão investindo a sua madrugada. Você poderia estar em casa dormindo, descansando, está aqui adorando a Deus. Deus seja glorificado pela vida do querido pastor Tiago, que através das suas mãos sacerdotais tem nos abençoado. É através da sua bênção que estamos assumindo esta responsabilidade. Também o anfitrião da casa, juntamente com a sua família, sua esposa, o irmão Paulo e toda a equipe que trabalha nesta linda e abençoada obra. Eu não sou muito bom de gravar nomes como o pastor Tiago, sou meio esquecido, mas eu lembro muito bem de um jovem chamado Josué, eu não conheço pessoalmente. Quero que você se identifique. Cadê você? Obrigado, viu, querido? Tá bom? A gente só se fala pela internet, negócio de Facebook, né? Twitter. Então, prazer em conhecer a sua esposa, uma família que tem sido muito prestativa para a obra do Senhor e carinhosa conosco. Eu glorifico a Deus pela vida de algumas pessoas que se encontram aqui esta noite, a vida do Marlon. Cadê o Marlon? Levanta a mão, Marlon. Está escondido aí atrás. Você não é tão grande assim para estar aí não, viu? 1,50 m e quanto, Marlon? Quem que está aqui sentado? Eu brinco assim com o Marlon porque ele é um grande amigo. Conheço o Marlon há algum tempo, pregador do Evangelho, jovem extremamente utilizado nas mãos do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você ter se deslocado até aqui esta madrugada. Mesmo debaixo de chuva, mesmo debaixo de algumas intempéries, você chegou. Glorificado seja Deus pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelo teu comprometimento. Eu, quando disse que me identifico com esta obra, eu quero comunicar aos irmãos que eu nunca, mas nunca fui de nenhum ponto de vista fraco ou desanimado para a vigília. Aonde tem vigília eu estava dentro. Eu frequentei vigília mais ou menos uns 6 anos, sabe como? Assentado aí no banco sem ninguém me dar uma oportunidade, nem pelo menos para fazer uma oração. Eu vinha de terno e gravata para a vigília dizendo, hoje alguém vai me chegar e vai me dizer, faça uma oração, dê uma palavra, ou cante alguma coisa. Eu não sabia cantar, mas se me chamasse eu ia cantar. É porque eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, mas aquilo ardia dentro de mim, mas a oportunidade não abria. Eu tinha algo na minha vida, eu sabia que era muito grande, mas as oportunidades, as portas não se abriam, então eu ficava sentado, vigília após vigília, ia com a minha gravata, meu terno, o sapato, o único que eu tinha, mas ia toda a vigília, todo mundo mangava, dava risada de mim, porque ele disse, esse irmão só tem esse terno, esse irmão só tem essa gravata, esse irmão só tem esse sapato, já está perdendo até a cor, o colarinho já está rasgando, mas ele não deixa de usar. Muitas pessoas criticam você porque não sabem aonde você está e por o que você está passando. Mas eu quero já profetizar de olhos abertos que isso é uma fase. E esta fase vai passar. Você que está sentado aí, um dia você está aí, hoje como hoje, o dia de hoje. Talvez ninguém te dê oportunidade, talvez ninguém te enxerga, nem sabe o talento que você tem. Mas é o Deus dos céus que já está de olho em você. Não, você não entendeu, eu já quero dizer que é o Deus dos céus que está de olho. Por isso, vá dando glória a Deus aí. Romanos capítulo 4 diz que Abraão fortificou a sua fé dando glória a Deus.
Então vá dando glória, vá dando aleluia, vá pulando, entrando no ministério, dando cambalhão, entregando pizza, sendo guardinha de trânsito. Vá fazendo aí o que Deus tocar no teu coração que você faça. Eu não tenho vaidade nenhuma e nem por mérito eu digo isso, mas para você entender o que Deus tem feito. Quase todos os dias eu prego a palavra. Para quem não tinha uma oportunidade, passou quase 6 anos no banco, hoje eu peço muitas vezes a Deus para me dar graça para me poder pregar a palavra. De ontem para hoje já foi 4 ministração. Eu não me importo com o som, se o som é bom ou som ruim, porque Deus me deu uma voz abençoada. Eu apenas quero que você abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Só isso. Não existe lugar bom para pregar. Existem corações bons que recebem a palavra. O lugar pode até não ser um dos melhores, mas se você tiver com o coração aberto, então eu vou pregar mais tranquilo, porque eu estou vendo que tem pessoas no coração. Amém? Está com desejo de ouvir a palavra, sim ou não? Então diga, eu vou ouvir a palavra. Eu só vou embora quando acabar a vigília. Olha o que é isso. Pega a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Versículo 40. Aleluia. Povo que dá glória a Deus e aleluia. Aleluia. Fala de Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Capítulo 2, verso 40. O texto nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em tem alguém aí? Ficou o menino Jesus em Jerusalém. Diga, Jesus ficou em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Voltaram para onde? Jerusalém. Diga, voltaram para Jerusalém. E aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo. O acharam aonde? No templo. Diga comigo, foram para Jerusalém. Mas o acharam no templo. Fecha sua Bíblia e pergunte para o seu irmão: onde você está? Em Jerusalém ou no templo? Ele não entendeu. Então olhe para o olho dele e diga: onde você está? Em Jerusalém ou no templo? Pode ser assim. Aleluia! Deus de Israel! Aleluia! Glória a Deus! Pregar sobre a infância
infância de Jesus é um dos maiores desafios de todos os pregadores, ensinadores, estudiosos, pensadores, expositores da palavra de Deus. Falar sobre a infância de Jesus é uma incógnita muito grande, é com certeza um dos maiores desafios e uma das maiores lacunas existentes dentro das informações bíblicas que podem nos apresentar indícios e relatos acerca deste tão importante momento e fase da vida de qualquer homem. Já me perguntei várias e inúmeras vezes por que este episódio ou este tempo de Jesus foi oculto e não informado aos leitores da palavra de Deus, aqueles que adoram meditar e estudar a palavra de Deus. De todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e até o apóstolo João, nenhum deles trouxe tantas informações acerca da infância de Jesus ou de alguns relatos que passou Jesus em sua infância do que o evangelista Lucas. Claro que o evangelho de Lucas é o evangelho mais especial de todo o Novo Testamento. Quando digo isso, falo pela caracterização do seu relato, pela sua exposição, por tudo que ele apanhou, tratou e fez que nós tivéssemos conhecimento das divulgações. Lucas foi mais que um médico, foi um redator. Foi muito mais que um redator. Lucas foi um apanhador de informações, mais ou menos um repórter que saiu à procura de informações acerca da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que falar acerca da infância de Jesus é, como diz um ditado aí fora, é pisar em ovos. Pois eu já vi muitos pregadores falarem até aberrações acerca da infância de Jesus, aonde alguns tentando até contagiar a plateia e os ouvintes e fazendo com que eles venham até estarem maravilhados com a sua retórica e pregação, dizem que Jesus ainda quando era menino curava, dizem que Jesus ainda quando era menino, Jesus fazia grandes prodígios e maravilhas. Porém, não podemos afirmar isto, pois o que a Bíblia nos diz são apenas duas informações da infância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu costumo ler muitos livros, e de todos os livros que eu já li, o que mais apresenta e tem por ousadia comentar alguma coisa acerca da infância de Jesus é o livro de Charles Swindoll sobre a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interessante é que dentro da Bíblia Sagrada, quando Lucas apresenta estas informações, a informação que mais choca, que mais me chama a atenção e que mais me prende a visão dentro do texto é o início de tudo. Porque Lucas não vai começar a relatar a infância de Jesus falando de talvez alguns problemas de comportamento ou talvez de algum tipo de assemelhança dele com crianças ou mostrando que ele era diferente das demais. Lucas não vai fazer esta apresentação mostrando que Jesus ele tinha algo sobre a sua vida diferente de qualquer criança comum nos dias de hoje, que brinca, que faz amizades, que vai à escola, que aprende, que chora, que se machuca, que cai. Eu não quero crer que Jesus teve uma infância diferente das demais crianças. Eu apoio e sou apoiador da visão que Cristo ele viveu como uma criança comum e normal nos dias de hoje. Claro que guardado, preparado sobre a presença do Espírito Santo de Deus, guardando-o a cada passo, livrando, ajudando, capacitando, instruindo e dando sabedoria. E é sobre este relato que Lucas dá que eu quero que você redobre a sua atenção, porque pelo menos 3 biografias bíblicas, 3 homens de Deus, 3 ícones da Bíblia Sagrada, apenas 3, repito, 3, tiveram essas características peculiares, iniciais, colocadas sobre a sua vida, para mostrar que o seu início foi um início diferente. Você não vai ver nenhum dos outros, tanto Abraão como Isaac, Jacó, homens de referência dentro do Antigo Testamento. Você não vai ver falar isto sobre Isaías, muito menos Jeremias ou Ezequiel. Você não vai ver o relato acerca disso sobre Daniel. Por mais que Daniel foi um dos homens mais fiéis a Deus do Antigo Testamento, você não vai observar
nenhum escritor dando condições a estes homens portarem esta característica peculiar. Ora, quando digo isto, estou falando acerca das características informadas por Lucas no versículo de número 40, aonde nós iniciamos a leitura. Que características é essa, pregador? Repito que Lucas não apresenta a infância de Jesus sendo incomum, diferente ou oposta às demais. A única coisa que Lucas apresenta inicialmente, após os pais de Jesus terem cumprido a lei, apresentando Jesus ao 8º dia no templo, como de costume judaico, Jesus aqui é apresentado dentro de uma fase ainda muito pequeno. Não se sabe ao certo se 2, 3, 4, 5 anos de idade, 8 anos de idade, mas o que o texto nos apresenta é que algo sobrenatural envolvia Jesus desde a sua tenra infância, desde o início, desde o começo. E o que é isto, pregador? Atente para a Escritura e veja que Lucas, no versículo 40 do capítulo de número 2, nos diz a primeira referência: e o menino crescia. A palavra menino aqui está transmitindo-nos a verdade que Jesus possuía ainda uma idade muito, mas muito inferior à dos 12 anos, a qual ele é apresentado dentro deste contexto. Este texto está nos mostrando que Jesus estava vivendo dentro de uma característica sobrenatural, dentro de uma dimensão fora do comum, anormal. Porém, como disse, não posso defender que Jesus foi uma criança diferente das demais. Lucas, falando sobre isso, ele continua o texto dizendo: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. O que o texto está querendo nos dizer é que o crescimento de Jesus foi algo conduzido por Deus desde a sua concepção. O nascimento de Jesus, todos nós sabemos que foi um extremo milagre, acima de qualquer compreensão humana. O nascimento de Jesus e a sua concepção não é explicativa humana, nem muito menos hormonal para isso, porque todos nós sabemos que isto foi obra do Espírito Santo de Deus. Quando Lucas apresenta esta informação e o menino crescia, remete-nos a outros personagens. Como disse, apenas 3, repito, 3 ícones dentre tanto vasto, seleto grupo de homens e mulheres de Deus que assumiram esta posição e característica. Quem são eles, pregador? Se você tiver curiosidade e amar a Bíblia, gostar da Bíblia, quiser anotar, pode anotar, não tem problema. Veja o que diz o livro dos Juízes, capítulo 13. Abra sua Bíblia. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. E o verso de número 24, assim nos diz: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, que significa pequeno sol, ou portador da luz, ou aquele que nasceu para brilhar, ou aquele que nasceu para fazer a diferença, ou aquele que nasceu para brilhar entre as trevas. Nasceu Sansão, e o menino cresceu. Olha aí, olha a referência. E o menino cresceu, e o menino cresceu, e o menino cresceu, e o menino cresceu. E o que mais, pregador? E o Senhor o abençoou. Agora, o que me choca é o verso 25. Por quê? Porque o verso 25, falando sobre a biografia de Sansão, vai dizer: e o Espírito do Senhor o começou a impelir. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. Agora, veja o que o texto diz. De quando em quando, ou seja, não era todo dia, não era toda hora, não era todo momento, não era todos os dias que ele desejava, era de quando em quando. Esse de quando em quando, o texto nos apresenta que havia um momento específico, uma hora específica, quando Deus queria, quando Deus ordenava, quando Deus mandava, porque todos nós sabemos que o Espírito não era dado como é dado nos dias de hoje, que habita entre nós, está entre nós. O Espírito era dado por porção, ou seja, por gotas, momentos, passagens. Até pessoas tiveram a oportunidade de tê-los por alguns dias, algumas épocas, ou como Davi, que era constante a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Mas sobre Sansão, o Espírito de Deus o impelia de quando em quando. Agora, olhe para onde? Para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O que isso significa? Além do Espírito Santo de Deus, olhe para mim, está impelindo Sansão de quando em quando, dentro de um tempo determinado. O texto está nos apresentando que havia limites para Sansão trabalhar. De Dan a Estaol significa do norte ao sul. Havia extremos dentro da sua tribo, da sua nação, do seu povo. Ou seja, o que o Espírito Santo
Santo estava dizendo dentro do texto para Sansão, quando ele nasceu, eu vou te dar o crescimento, você vai ter a minha bênção, mas não se esqueça que você só é usado até onde eu quero que você seja. Você só vai até onde eu quero que você vá. Você só vai pisar os pés aonde eu quero que você pise os pés. Você só vai aonde eu quero. Você só toca onde eu quero. Você só fala onde eu quero. Você só luta onde eu quero. Você só guerreia onde eu quero. Você só exerce qualquer função aonde eu quero. O que o texto está querendo dizer é que todo aquele que tem uma chamada cresce. Todo aquele que tem uma chamada cresce. Todo aquele que tem uma chamada cresce. Não, você não entendeu? Ou está dormindo ou não entendeu. Vou dizer de novo. Todo aquele que tem uma chamada cresce. Cresce, 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 cresce. Você tem que entender isso. Por que, pregador? Porque Deus não me chamou nenhum dos senhores que está sentados aqui, nenhum que está me ouvindo esta noite, esta madrugada, esta manhã, nenhum dos senhores aqui para estar estagnado, engessado, paralisado, mórbido, porque há pessoas acomodadas nos nossos dias, que acham que já cresceu demais, já chegou a um patamar elevado demais, acha que já chegou a uma fase que não tem mais como ele crescer. Eu não estou falando que você vai crescer para você querer se achar melhor que os outros, porque é um controle do Espírito Santo de Deus na vida daquele que cresce. Mas você se esqueceu que o Espírito Santo de Deus disse para a Sansão, é de quando em quando, entre Zorá e Estaol, entre Zorá e Estaol, você vai crescer, mas eu só te uso dentro dos limites, ou seja, você só vai aonde eu quero que você vá. Ou seja, o crescimento está dado a todo aquele que o Senhor chama. Claro que Sansão é uma obra, Sansão é um instrumento, Sansão é um vaso, Sansão é uma promessa, Sansão é uma ferramenta de Deus para livramento de toda a nação. Não livramento apenas da tribo, não livramento apenas da sua família, mas Deus enviou Sansão, Deus prometeu Sansão. Sansão é um milagre para livrar a Israel. Só que quando eu olho para a história de Sansão, eu fico triste, desapontado, e eu fico me perguntando quais foram as funções de Sansão nascer. O texto diz que ele nasceu para livrar Israel. Porém, Sansão lutou, guerreou, pelejou, matou, destruiu, derribou, mas não livrou ninguém. Sansão teve o crescimento, Sansão teve a bênção, e Sansão tinha o Espírito do Senhor, utilizando ele de quando em quando, é verdade? Agora, o problema de Sansão, dentro deste crescimento, é que ele cresceu demais, ficou forte demais, ficou até muito musculoso demais, ficou até potente demais, e ele achou que não precisava mais do Espírito Santo de Deus, ele achou que não precisava mais da unção de Deus, da graça de Deus, orientação de Deus, mandamento de Deus, palavra de Deus, instrução de Deus, conselho de Deus. Ele achou que ele poderia tocar o barco agora sem o Espírito Santo de Deus. E o que tem de gente aí pregando sem unção, pregando sem Espírito, cantando sem Espírito, cantando alma a Deus. É glória. Tem gente que assim, ele anda porque ele percebeu que ele tem força. Ele percebeu que ele tem força. A força, ela pode ser motivadora, proporcional à característica temperamental de cada um. Você pode até querer pregar, pode pregar apenas estudando a palavra, frequentando uma faculdade, entrando dentro de uma escola teológica. Você pode pregar bem, você pode ter hermenêutica, exegese, você pode ter todas as características teológicas ramificadoras dentro do teu ser, conhecendo o alfabeto grego, aramaico, hebraico. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas se faltar o Espírito, falta tudo. Eu preciso dizer isso. Você pode conhecer de todas as técnicas vocais, grave de sol, grave menor, sol maior. Você pode conhecer do que for. Você pode conhecer do que for, irmão. Agora, se ele tiver unção, é lata vazia que faz barulho. Meu Deus, isso é importante, porque Sansão, acompanhe comigo, Sansão, ele teve princípios de crescimento. Desde que eu estou na primeira biografia, no primeiro ícone apresentando características de homens que cresceram que nem Jesus, pessoas que tiveram uma chamada muito extraordinária. Mas o exemplo de Sansão é um exemplo que nos ensina. Quando você prega sobre Sansão, você vê estampado no rosto das pessoas,
de uma boa parte, a decepção, a frustração. Porque falar de Sansão é tocar na ferida. Falar de Sansão é mexer no machucado. Falar de Sansão é falar de pessoas que tinham tudo para crescer, mas jogaram na lata do lixo. É falar de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas jogaram na lata do lixo. É falar de pessoas que tinham são graça, autoridade de Deus, são chamados, escolhidos por Deus, mas jogaram no lixo. Agora, o lindo é saber que quando a era de Sansão passa, Deus levanta outro. Quem é esse outro? Chamado o profeta Samuel. Aonde está escrito isso, pregador? Pega a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel. Se você abrir, você vai ver o que diz o capítulo 3 e o verso de número 19. O que diz, pregador, o capítulo 3 e o verso de número 19? Está escrito assim, olha o início, veja só. E crescia Samuel. E crescia Samuel. E crescia. Que mistério é esse do crescimento? Que mistério é esse? Não adianta. O diabo quer parar a obra, mas você vai continuar crescendo.